Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com TV. Tudo bem com você, Cláudio? Tudo ótimo, Grazi. E hoje no Café com TV nós vamos trazer muitas informações do agro. Entre eles, o ataque da mancha de foma. Tem muito cafeicultor tendo problema. Nós vamos mostrar que o melhor remédio é a prevenção. Pois é, e não é só isso, hein? Veja os destaques do programa de hoje. Presença de cigarras na lavoura, um mal silencioso que pode acabar com a produção do cafeeiro. Produção de mudas de café no sul de Minas. Mesmo após a geada, produtores estão conseguindo cumprir os prazos de entrega. Tem também a criação de búfalas no centro-oeste mineiro. E claro, a receita do Café com TV, um rocambole de café de dar água na boca. Café com TV, a notícia do agro na dose certa. Começamos o programa de hoje fazendo um alerta para o cafeicultor. É sobre o ataque da mancha de foma nas lavouras. Pois é, eu conversei com o engenheiro agrônomo da Procafé que traz as dicas para o cafeicultor. O que fazer neste momento? E o cafeiro acabou de sair daquele período da florada tão esperado pelos cafeicultores. Agora os chumbinhos já estão aqui em formação, a gente ainda não sabe como que vai ser o pegamento dessa florada, porque muitos cafeicultores estão relatando o seguinte problema, a presença da mancha de foma na lavoura. E aí, o que fazer neste momento? O Lucas, ele é engenheiro agrônomo aqui da Fundação Procafé em Varginha, ele vai explicar para a gente. Lucas, o que você tem observado aí nesses últimos tempos aqui no cafeeiro? É isso mesmo, Grazi. Nesta época é sempre uma preocupação essa doença para o cafeeiro. A fome é uma doença, né, de inverno e primavera, né, que ataca as lavouras, principalmente na época de temperaturas um pouco mais baixas, né. Agora em novembro, que começa a esquentar um pouco mais, já começa a diminuir um pouco essa incidência, mas ainda é uma preocupação muito grande, tendo em vista que as lavouras estão em plena formação dos seus chumbinhos, né, que é onde a doença causa os seus maiores prejuízos. De maneira geral, as regiões mais altas, mais frias, o problema é maior. Esse cafeicultor desses locais tem que estar mais atento. Dentro de uma propriedade, os locais mais baixos, onde há o acúmulo de frio, isso aí pode ter problema o ano todo com essa doença. As regiões de mais baixas, por exemplo, da bacia de Furnas, que há também um acúmulo de maior umidade ali também, os cafeicultores podem ter problemas o ano todo. E o cafeicultor tem que ficar atento durante o ano, quando se estende aquelas semanas de chuva, 1, 2 semanas de chuva, que baixa um pouco a temperatura, a doença pode vir a ocorrer novamente. E o dano da foma é muito rápido, né? Uma vez constatada, ela já está causando graves danos. E o produtor tem que entrar rapidamente com o seu controle. É importante que ele trabalhe com esse controle de forma preventiva, ou seja, ele não esperar constatar a foma nas suas lavouras, né? Principalmente nessas áreas mais sujeitas à foma, ele tem que estar fazendo preventivamente, porque uma vez constatada essa doença na lavoura, o prejuízo já foi muito sério, já foi muito danoso para as lavouras. Agora a gente veio aí de um período de bastante chuva, né, que foi o mês de outubro, temperaturas caíram também. Isso aí pode ter contribuído. Exatamente, no último mês nós vimos bastante o ataque de fome por conta que se estendeu essa chuva por bastante dias, ficou uma temperatura bastante amena, que é muito favorável para o ataque da doença. E como você tem chuvas assim, você não consegue entrar na lavoura para estar fazendo o controle. Então, você tem a doença que está agindo de forma rápida, causando prejuízos, mumificando chumbinhos, desfolhando a lavoura, e você não consegue entrar com o trator na lavoura para estar fazendo o controle. Por isso, o produtor tem que trabalhar preventivamente, né? Antecipar esses danos que a doença causarão na sua lavoura. Aí, neste momento, né, a gente está aí com um momento de estiagem, a gente está com sol. O que o cafeicultor pode fazer então neste momento? Ele tem que ficar atento, né? Se ele já fez os seus controles preventivos, fez o pré-florada, pós-florada, principalmente nas regiões de maior risco, ele continua atento com a foma, né? Porque até o fruto se desenvolver bem, na fase de chumbinho, até passar o ponto de chumbão, né? Que é onde o fruto já está um pouco maior, que é onde você já não tem mais risco de ter a perda pela foma, ele tem que estar sempre ficando atento. No menor surgimento da doença, ele tem que estar fazendo a intervenção com as suas pulverizações. Agora, o Lucas, ele até está aqui com algumas folhinhas aqui na mão que mostra a característica da presença da mancha de foma, que é onde o cafeicultor tem que ficar bastante atento. Lucas, conta pra gente quais que são essas características que devem chamar a atenção aí do cafeicultor.
Isso, a foma ela vai entrar no tecido mais jovem da planta, né? Ou seja, nos primeiros pares de folha, que é o que cresceu a partir do retorno das chuvas, né? A foma causa lesões, causando o retorcimento desses pares de folhas jovens, isso no início do desenvolvimento da doença, podendo causar até a seca do ramo, até o terceiro, quarto par de folha, e o dano direto, né, que causa o maior prejuízo, é a derrubada dos frutos da planta, né? Mumifica totalmente a produção do ano seguinte, que é um dano direto, onde causa o maior prejuízo da planta. Agora, neste outro ponto da lavoura, a gente já percebe a mumificação do chumbinho. Lucas, explica para a gente o que seria. Isso aqui a gente já está vendo um dano mais severo da mancha de foma, né? Já está mumificando, já está havendo um dano direto, já está comprometendo a produtividade de 2022, né? Essas rosetas que estão com os chumbinhos preto, mumificados, não vão produzir café em 2022. Agora, além da mancha de foma, isso daqui também tem um fator clima, né? Exatamente. Nos últimos 2 anos, desde 2020 até então, as regiões cafieiras vêm sofrendo muito com o clima, né? 2020 foi um ano muito seco, demorou muitos retornos das chuvas. Depois, a partir de março de 21, também ficou muito seco. Até setembro, as chuvas retornaram a partir de outubro desse ano. E ainda nós tivemos um julho muito frio, com 3 geadas em julho, junho muito frio, agosto frio. Então, tudo isso causou um estresse climático na planta muito grande. Muito seco, déficit hídrico no solo muito grande e muito frio. Então, com isso, atrapalhou muito o pegamento da florada em muitas regiões, né? Lavouras ficaram muito depauperadas, desfolhadas. Com isso, a gente teve um baixo pegamento. É importante o cafeicultor não confundir uma coisa com outra. Às vezes está havendo queda da flor, não teve um bom pegamento da flor, muitas vezes pode ser climático e não a presença de foma. E é importante ele também não confundir a presença da foma com o clima que houve, né? É importante ele estar sempre atento, é importante conversar sempre com o seu agrônomo para estar fazendo as devidas recomendações. Agora, o nosso repórter cinematográfico Edmilson Pelim, ele pode mostrar aqui com mais detalhes, né, que o Lucas vai apontar aqui para a gente, né, Lucas? É bem visível, né, a diferença. Exatamente. Você vê umas rosetas com chumbinhos saudáveis, né, já em pleno desenvolvimento, e uma roseta praticamente seca. É importante, né, nesse ano que foi um ano difícil, que vai ser uma produtividade menor, já tem um baixo pegamento devido aos estresses climáticos, que o produtor não deixe ele ter mais perdas causadas por doença como a foma, por exemplo, né? Um ano que ele tem que ter muita atenção, para salvar o máximo de produção que ele tiver para 22. E olha só essa, produtores de café de várias regiões relatam que tiveram uma boa florada e que os chumbinhos estariam sendo abortados pela planta. Confira o exemplo que vem de Patrocínio, no Cerrado Mineiro. Nós estamos aqui na região do Borges, aqui, próximo ao pântano, uma região que produz muito café de qualidade. Olha a situação dessa lavoura, ó. Dessa lavoura que folhou. Ela florou com umas 70 sacos por hectare. Não vai dar 5 sacos. O abortamento aqui foi geral. A preocupação do cafeicultor é como que vai fazer para poder fazer os tratos cultural e pagar os insumos que estão um absurdo. Então olha a situação nossa aí, ó. Ó. Esse café aqui, essa lavoura aqui vai produzir umas 3, 4 sacos por hectare. E Lúcio Caldeira traz a análise de mercado. É hora do quadro Palavra do Especialista. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Já passamos da metade do mês de novembro e algumas marcas importantes foram batidas. As cotações agora de novembro para o vencimento março Nova York apresentaram-se acima de 200 centavos de dólar por libra-peso em todos os dias. E a média de preços até o momento é de 212 centavos de dólar por libra-peso. Por sua vez, os preços pagos ao produtor, e aí eu pego o padrão CPEA Exalc tipo 6, bebida dura com até 86 defeitos, apresentam-se numa média de R$ 1.280 a saca. Em todos os dias, o vencimento ficou acima de 1.250. Portanto, são os melhores preços do índice CPEA Exalc desde que ele foi criado. Os fundamentos são, primeiro, preocupações com a safra brasileira. Tivemos aí problema de seca, geada e o pegamento da florada, que não foi bom.
isso para a safra brasileira de 2022. Rabobank fez uma primeira estimativa da safra de 2022 e apontou que o Brasil deve colher 42 milhões de sacas. É mais ou menos o que o Brasil colhia lá em 2016, uma quebra, portanto, muito significativa. Outro fundamento que dá sustentação aos preços é o excesso de chuvas que está acontecendo no Vietnã e na Colômbia, que vão atrasando a colheita. Juntamente a isso, nós temos os problemas logísticos, falta de contêineres e de lugar nos navios, problema que está longe do fim. E por último, um fundamento também importante que é o aquecimento da demanda em importantes países consumidores de café. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. E no próximo bloco, a nossa equipe foi até Campos Gerais para ver de perto a produção de mudas de café. Os cuidados são essenciais para garantir um bom pegamento. E tem também a consultoria para o produtor rural. O Café com TV volta daqui a pouco.